Olá, bom dia. Às 6 horas da manhã estamos gravando esse vídeo para o canal Guia dos Perplexos, né? Continuando Eu Sou Tudo e o Nada. Nós fizemos um vídeo entre ambos. Então, este vídeo não é a continuação das práticas, desculpem, é a continuação do vídeo Eu Sou Tudo e o Nada. E vamos esclarecer aqui agora, mais detalhadamente, o que a Cabala nos ensina a respeito, e não somente a Cabala, mas a tradição ocidental, a sagrada tradição, que Messias Eliade chama de a tradição de todas as eras, a sagrada tradição. Cabala quer dizer tradição. Então, o que nós vamos mostrar aqui é esclarecer o vídeo Eu Sou Tudo e o Nada. Então, que se quiserem, voltem a ele para ter uma noção mais clara do que vai ser este, porque este vai exatamente ser a continuidade daquele. Nós, no meio, fizemos exercícios práticos que não tem nada a ver. Então, voltemos a falar. Este vídeo será o aclaramento do vídeo Eu Sou Tudo e o Nada. E agora aproveito para fazer o meu marketing, né? Graças a Deus, temos recebido dos nossos alunos do Colégio dos Magos Caldeus as contribuições pelo Pix 223-992-677-53, muita ajuda no nosso irmão Mariano Soltis e de outros, Everaldo, que estão tentando divulgar o nosso canal e até mesmo os nossos visualizadores, como a Karina e outras pessoas. Então, estão tentando fazer com que nós tenhamos visibilidade. Agradeço, né? Então, além desse Pix, Nubank 223-922-677-53, que é o meu CPF, nós temos também a nossa conta bancária, o Bradesco, que eu vou colocar aqui abaixo. E agradecemos as inscrições, tem aumentado. Então, e a Havit, o dedinho, né, o like. Nós temos tido 100% de like, segundo comunicação do canal YouTube. Bom, então, feito isso, nós vamos começar a nossa aula. A aula começa aqui, portanto, aos 2 minutos do vídeo. Aquele ser, ou aquilo, ou aquele, vocês é quem sabem, que nós inadequadamente chamamos de Deus. Eu disse inadequadamente, vejam bem. Mas o senso comum, a linguagem popular, conhece este ser pelo nome de Deus. Não é adequado. Por que não é adequado? Porque isto não nos dá a noção exata do que ele é. Nós teremos que, portanto, buscar, né, na sagrada tradição, né, no conhecimento mais profundo e mais oculto, na sabedoria de todas as eras, como chama Messias Eliade, o que é de fato Deus. Vamos chegar o mais próximo que a inteligência humana é capaz. Por que eu digo que isso aqui é inadequado? Eu digo que isso aqui é inadequado porque isso aqui, Deus, vem do latim. Deus mesmo, cujo plural é Dei, e que também pode ser Dii. Ou seja, Deus, num dicionário latino, se eu for até o verbete de, eu vou até o verbete de, e eu vou encontrar aqui, no verbete de, do dicionário de latim, eu vou encontrar a palavra Deus, está Deucalion, Deus, está aqui. Então, embaixo
acima exatamente desse papel, olha, bem perto, tá vendo? Deus, Dei. Deus, ó, tá aqui, ó. Meu dedo tá apontando para ele. Deus, Dei. Também pode ser Dii, no plural. Então, esta palavra é inadequada. Por quê? Porque ela foi dada a este ser, porque se parece, é da mesma raiz que a palavra dia. Vamos ao verbete dia. Então, aqui, no mesmo dicionário de latim, vou até a palavra dia. Que está aqui, em latim. Será que está visível? Está aqui, olha. Aqui, bem pequenininho, mas está aqui, ó. Será que dia? Será que eu não estou vendo? Vocês terão que ver. Então, tem que ser visível. Então, Deus vem de Deus em latim, que é Dei, e que vem também da mesma raiz que a palavra dia. Estou complicado aqui por causa do ventilador, gente. Mas eu não posso, a essa altura, apagar o ventilador. Então, o que é que eu não estou conseguindo? A palavra está aqui. Aqui. Dia. Dia, di. Olha, a confusão é total. Deus, dei, di, que é Deus, deuses, o plural. Então, Deus, dei, di, é Deus e deuses, coincide com a palavra dia. Por quê? Porque nós temos a noção de que Deus é luz. Então, ligamos a palavra Deus à palavra dia. Ó, Deus, e aqui agora nós temos dia, di. Di, tanto é o plural de dia, como é o plural de Deus. Então, essa confusão fez com que as pessoas, se ela tinha um dicionário de latim, coisa em comum hoje, eu acho que a maior parte das casas não tem, não existe, né? Sumiu do mercado, mas é um dicionário de latim. Então, não existe mais, né? Tiraram o latim. Então, a confusão toda é esta. Eu vou escrever aqui para ficar mais claro. Então, a confusão nós chamamos de Deus, aquele ser que nós achamos que é supremo, porque em latim ele era Deus, Dei ou Dii. E esse Dii é exatamente o plural de dia. Quer dizer que, como nós achamos que Deus é luz, é claridade, então nós pegamos a palavra dia, que quer dizer luz, e aproximamos ela da palavra do plural de Deus, di, que é a mesma palavra que o plural de dia. Olha, di é plural de Deus, é deuses, e di é dias. Então veja, essas duas palavras são iguais. Passar um traço vermelho aqui, ó. Caneta vermelha aqui, caneta vermelha aqui. Então, são iguais, olha. A palavra di, plural de Deus, é igual à palavra di, plural de dia. Por que que as pessoas fizeram isso, até os intelectuais? Porque o dia é claro. E Deus é entendido como sendo luz, claridade. E aí nós chegamos a essa conclusão, que é melhor, que é bem aplicado usar a palavra Deus para o ser supremo. Mas é um erro, porque isso já define Deus, porque Deus não é o dia, Deus não é a claridade. Em sânscrito, a palavra é muito parecida. É diaos. E em grego,
não é muito difícil você pegar a palavra Zeus, que era o deus dos gregos, e tirar o D e botar o Z e botar o D no lugar. Você vê que então no mundo inteiro generalizou-se a palavra Deus, escrita Zeus para os gregos, mas se você tirar o Z e botar o D, vai ficar Deus. Em sânscrito, na Índia, Diaos, já fica bem parecido com Deus. E em latim, ou seja, na Itália, ele era chamado de Deus mesmo. Então a palavra vem diretamente do latim, plural dii, e aí confunde-se com o plural da palavra dia, que é dii. Essa confusão de raízes, de significados, levou o povo, até mesmo os intelectuais, a aceitarem como sendo a denominação, o nome que denomina o primeiro ser, né, o incriado, pelo nome de Deus. Não está correto. Quando você chama o ser incriado, o princípio de tudo, de Deus, você já está definindo ele. E ele, no início, não tem definição. Logo, é errado chamar o ser do qual derivam todas as coisas de Deus. É errado. Nós falamos, mas ao fazer isso já definimos. E Deus não tem definição. Exatamente por isso, porque nós não sabemos o que ele é. Mas se eu chamo de Deus, cujo plural é dii, que coincide com o plural de dia, dii, então eu vejo os dois são iguais, supõe a noção de claridade, de luminosidade. E como Deus é luz, assim é que a revelação em todas as nações é essa, Deus é luz, Deus é claridade, então nós adotamos, veja, essa semelhança é perfeita, é idêntica, D-I-I, D-I-I, plural de Deus, D-I, plural de dia, D-I. Então essa semelhança fez com que nós adotássemos a palavra Deus como sendo o nome que se refere ao ser primordial. Para reforçar isso, na Índia eles chamavam de Diaos, parecidíssimo com Deus. E na Grécia chamavam de Zeus. É só você tirar o Z e botar um D, e vai ficar Deus. Quer dizer, transformaram o D em Z e ficou Zeus. Essa noção, portanto, universal, que nós temos aqui Grécia, Índia e Itália. Olha, se vocês tiverem uma noção do mapa, deem uma olhadazinha. A península grega, né, que tem uma porção de... A península não, a Grécia, que tem a Grécia continental e a Grécia peninsular, né, é uma península, desculpa, é um continente cheio de ilhas, então lá era chamado de Zeus, tirando o Z, botando o D, Deus. Na Índia, que também é uma península, mas não tem ilhas, então chama-se de Diaos. E em latim chamou-se de Deus porque é igual ao plural de dia, e o dia, é claro, é luminoso. Está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado porque isso aqui já dá uma definição. Isso já define Deus. E aí agora nós vamos dar a vocês a noção certa. Então, se eu voltar a minha mente, fizer um esforço de abstração, e voltar até o princípio de todo, o princípio de todos os princípios, o que eu vou ver, vou chegar a isso aqui. É isso aqui. O que é isso aqui? Em Cabala, nada. Ou então, as trevas divinas. Então, essa é a noção primária daquele ser supremo. O ser supremo começa assim. Se eu conseguisse vê-lo, eu o veria assim, como sendo as trevas divinas, ou seja, em Cabala, o Ain, que quer dizer nada. Essa é a noção correta. Então, seria essa visão, né, verdadeira. E aí, nada seria a palavra exata. Portanto, na Cabala, nós vamos substituir a palavra Deus, Zeus, Diaos, pela palavra Ain, que quer dizer nada. Mas, professor Marlanf, Deus é luz.
Deus é claridade, então estamos certos aqui. Para a noção comum, está ótimo, mas para nós que vamos nos aprofundar agora no nosso curso, a densa selva da magia, não serve. Já é uma definição. E vocês viram que ele não pode ser definido, porque ele não é visível. Ele é o nada. Se eu tentar enxergá-lo, ele é o imanifesto. É outra palavra que eu vou escrever aqui. Ele é o imanifesto. E como imanifesto, ele aparece como sendo as trevas divinas. Ou seja, uma imensa escuridão que os sábios cabalistas chamam de Ain, cuja tradução é nada. Nada que você possa pensar, nada que você possa definir, nada que você possa dizer. Não é nada no sentido de não existe nada. Não. Nada que você possa pensar. Então, a noção seria esta. Se você abrisse os olhos e visse o começo de tudo, você veria isto. E o que é isto aqui? A escuridão, as trevas divinas. Deus mora na escuridão. Ele se esconde nas trevas. Para ele, as trevas são luminosas. Então, essa é a noção exata de Deus, que na Cabala se chama o Ain, o nada, ou explicitando as trevas divinas. Ele habita em densas trevas. É o imanifesto. Ora, se ele é imanifesto, se ele não se manifestou, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele existe, mas a existência dele é chamada de existência negativa. Existência negativa não significa não existir. Significa que não tem uma maneira de nós percebermos ele como sendo algo existente. Nada do que existe se assemelha a ele. Então, existência negativa, vou escrever, é uma outra palavra possível. Ali já não dá. Agora complicou. Então não vai dar para escrever. Então, existência negativa, daqui para cima, errado. Daqui para cima tudo errado. Porque define. Na verdade, ele é indefinível, ele não tem definição. Ele é o tudo e o nada, como nós dissemos no vídeo anterior. Mas, se é o tudo e o nada, eu não consigo, a minha mente não consegue entendê-lo. Então, é melhor chamar de nada, ou de imanifesto, ou de existência negativa, ou de trevas divinas. É a noção primária, portanto, é aquela. Pronto, a Cabala parte daí. A tradição oculta parte daí. Então, é a partir dessa figura que nós vamos chegar à próxima. Então, aqui está o infinito e manifesto. Infinito já não cabe. Já dei uma definição. Seria apenas o imanifesto. Aquele que não se manifestou. Aquele que é densas trevas. Aquele que é existente. O ser. Mas o ser como existência negativa. Existe, mas eu não sei como é que ele existe. Por isso, não posso compará-lo com nada. Ele vai se tornar existência positiva, ou seja, ele vai se revelar. Ele vai fazer um movimento no sentido de se mostrar. Esse movimento no sentido de se mostrar é apenas um ato de vontade dele. Ele, em um ato, em um movimento, ele se manifesta. E aí o imanifesto se manifesta. Aqui nós temos a mesma coisa. Vejam, o quadrado escuro é o que nós vimos ali. Só que agora o quadrado escuro tem 3 nomes aqui, tem um círculo no centro. Ele se mostrou. São Paulo diz que nós, cristãos, acreditamos que Jesus é a manifestação de Deus. Ele se manifesta como homem visível em Jesus. Mas aqui seria muito, muito antes de Jesus vir à existência. Seria ele na sua pré-existência terrena. Ou seja, o imanifesto, as trevas divinas, a existência negativa, em um movimento que ele mesmo quer, se torna manifesto.
Pronto. Em um momento, ele se torna de imanifesto para manifesto. A manifestação do imanifesto é isso aqui. A Cabala agora vai partir daqui. Porque daquela prancha em preto, em negro, não se pode dizer nada, a não ser que são as trevas divinas, a existência negativa, o imanifesto, o ser. É isso que se pode dizer dali, nada mais. Essas palavras são as únicas mais ou menos adequadas. Aquilo ali. Aqui não. Aqui nós já temos palavras, conceitos que podem defini-lo. Então, aqui é a manifestação. O imanifesto se tornou manifesto. E o manifesto é o esplendor da glória do Pai e perfeita imagem da sua substância. É como se Deus tivesse se, vamos dizer assim, iluminado. Aquela densa escuridão, aquelas trevas se iluminaram. Ou, de outra forma, se ele tivesse descoberto o véu que o cobre. Ele estava velado, e velado por um denso véu negro, escuro, de trevas, ele agora tira esse véu. Ao tirar o véu, as densas trevas divinas vão se tornar isto. Isto já se chama o infinito manifesto. Agora eu já posso chamar de infinito manifesto. Agora eu posso chamar, ali é o Ain, o nada. Aqui já é o Ain, Sof, Aor. Já percebo que ele não é apenas uma coisa, não é apenas um, ele é 4. Nós temos aqui o Ain, que quer dizer nada, que é a palavra que os judeus aplicam, que é a Cabala, não é só os judeus. A tradição aplica aquele, é o Ain, mas já percebemos que ao se manifestar, ele mostra que existe nele uma outra coisa chamada Sof, e uma terceira chamada Aor, e uma quarta chamada Reshit. Então, quando o infinito quando o imanifesto se manifesta, quando as trevas divinas se aclaram por um ato de vontade, aí já sabemos que ele tem vontade. Está errado aqui, está escrito ainda de novo. É o Aleph, Aod. Esse eu vou escrever. As 3 palavras, então, agora eu vou escrever. Então, o infinito, o imanifesto, as trevas divinas se manifestam como Ain, não deixa de ser o nada, Sof, vou escrever com PH, e Aor. E, dentro dele, Reshit. Aqui está o imanifesto tornado manifesto. É isto aqui que eu mostrei para vocês. Então, a manifestação das densas trevas divinas, da existência negativa, agora se tornou existência positiva. Ele se desvelou, tirou o véu de obscuridade e se mostrou. E essa figura aqui é o mesmo que estava ali, só que agora como se fosse iluminado. Ele tirou o véu que o cobria. O véu de escuridão foi tirado. E ao tirar esse véu, então aparece isto aqui. E aí essas palavras que estão lá em cima são Ain, Sof, Aor. Ain quer dizer o nada, Sof quer dizer conhecimento, quer dizer, daí vem Sofia, em grego, Sofia. E Aor quer dizer luz. Agora entendemos por que Deus, por que dia, porque se basearam na palavra Aor, que quer dizer luz, e como o dia é claridade, é luminoso, então pegaram esta palavra e desta palavra definiram ele. A partir desta, mas ele não é só esta. Então ficou uma coisa pela metade. Definiram Deus por uma parte dele. Aor, luz, ou Aur, mas se pronuncia Aor. Escreve U, às vezes a gente escreve com O mesmo, com circunflexo. Mas e Sof, Ain? Então o nome mais correto para as densas trevas
velada, o imanifesto é Ain. Quando ele se manifesta, nós percebemos que nele existe, além do Ain, o nada, as trevas divinas, né, o encoberto. Ele se descobre e se mostra como Ain, Sof, Aor e Reshit. Então mostra que ele tem 4 partes, se eu posso dizer assim, mas a palavra partes é inadequada, mas não tem como não usar, por analogia. E aí, agora, faz sentido porque é que os homens inteligentes usaram a palavra Deus, que tem a ver com dia, porque se basearam em uma das qualidades que perceberam, intuíram nele, que é Aor, luz. Como o dia é luminoso, é claridade, então esta é a qualidade divina que foi percebida, intuída pelos sacerdotes mais inteligentes, e ela foi o ponto de partida da palavra Deus que nós analisamos aqui, que seria inadequada em todas essas palavras, mas é a intuição dos sábios fez com que, de uma qualidade de Deus, de uma das suas potências, Aor, que quando ele se manifestar, essa potência vai aparecer em todo esplendor, em luz, é uma explosão de luz, aí vai fazer sentido. Quer dizer, os iniciados, os grandes iniciados, intuíram que Deus é luz. E a intuir que Deus era luz, criaram aquela palavra, Di, que é plural de dia, e o dia é claro, ao contrário da noite, e é o plural de Deus. E então, confundindo Di, plural de Deus, deuses, com Di, plural de dia, então apareceu a palavra Deus, que é o singular. Estão entendendo? Mas não é adequado, porque apenas uma potência dele. Tiraram um grande sacerdote, um grande vidente, conseguiu perceber uma qualidade, uma potência do imanifesto, né, do ser, das trevas divinas. Ele pegou, intuiu uma qualidade, o que? Luz, Aor. E a partir dessa luz é que vai surgir a palavra Deus, porque Deus vem de dia e dia é luz. Mas aí fica Isof, que é sabedoria, inteligência, saber. E Ain, que quer dizer nada, ficou de fora. E Reshit ficou de fora. Então, o máximo que os sábios puderam fazer ao intuir o que era o imanifesto foi pegar uma das suas potências, eu vou dizer qualidades, e Aor, e usar essa potência para defini-lo, para conhecê-lo. Não é perfeitamente adequado, mas não deixa de ter uma relação com ele. Então, Deus, Diaus, Zeus, Di, tem uma relação, mas é apenas uma parte dele. Nós vamos ter que entendê-lo todo, porque ele é o tudo e o nada, como nós dissemos. Mas aqui ele já se manifesta. Aqui o imanifesto se manifestou. E ao se manifestar, isto se tornou isto. Então desprezem o erro aqui que eu já consertei. Aqui tem Ain, aqui tem Sof em hebraico, e aqui deveria ter Aor. Seria A, U, não está aqui. Aqui está um iode, um I. Aqui está Ain de novo, ó. A-I-N, Ain. Aqui está S, O, F, Sof. Aqui deveria estar A, isso aqui, tá vendo? O Aor, esse O ou U, deveria estar aqui. A, U, O e R, que não está aqui. Então aqui seria Aor, a palavra. Em hebraico, Ain, Val, Aleph, Val e Resh. Seriam as 3 palavras que estão bem pequenininhas aqui, ó. Aqui, veja, Ain, meu dedo, acima do meu dedo, ó. Deixa eu pegar o lápis. A palavra correta seria Ain,
que está aqui, Val, que está aqui, e Resh, que não está em lugar nenhum aqui. Essa é a palavra que deveria estar aqui. Aor, que quer dizer luz. Então, os sábios usaram apenas uma parte dele para defini-lo. Mas é um erro? Não, é o que era possível. Só intuíram isto, não conseguiram ir além disto. Quando ele se manifestou, ele mostrou-se assim: as densas trevas, o imanifesto, o encoberto, o incognoscível, o incriado. Então, através de um movimento do seu próprio querer, ele se torna manifesto. Ele tira o véu de obscuridade. E ao tirar o véu, ele se desvela. E ao se desvelar, ele aparece assim. Então, é a segunda prancha depois daquela. Aquela obscuridade total, que é o Ain, o nada, o ser puro em si mesmo, o puro ser. Então, agora vai se mostrar com 4 partes: Ain, Sof, Aor e Reshit. Então, ele se mostra assim. É a primeira manifestação. O imanifesto, então, se torna manifesto. Descobre-se, tira o véu da escuridão, sai da obscuridade e se manifesta. Logo, a continuidade daquela página em negro que não vou mais mostrar seria essa, que já não é mais em negro. Já tem várias coisas, uma figura redonda, que é o Reshit, o Ain, Sof e Aor, que também seria redondo, mas como é infinito, né? Então seria um círculo infinito. Por isso não foi representado como círculo. Mas os cabalistas todos concordam que deveria ser representado, a representação correta daquelas trevas seria isto aqui. Ou seja, a forma é a mesma pela qual ele se manifesta. Só que sendo infinita, nós pegamos uma parte dele. Ó. Aqui tem mais outra maneira. Aqui tem outro pedaço também dele. Ó. Sempre redondo. Ó. Redondo. Né? Tudo redondo. Tudo vai ser redondo. O círculo vai ser o grande símbolo de Deus. Então, aquelas trevas têm essa forma. Só que é infinita. Então, nós pegamos um pedaço dela. E ao pegar um pedaço, pegamos o quadrado. Então, esse quadrado contém dentro dele um círculo. Ó. Estão vendo aqui? Ó? É um quadrado. Mas esse quadrado supõe um círculo. E aqui está a seta apontando em todas as direções. Quer dizer, esse círculo seria infinito. E nós pegamos um pedaço dele, que seria esse quadrado. Por isso, as trevas divinas aparecem como sendo um quadrado. Quando ele se manifesta, ele já se manifesta. A parte essencial dele continua não sendo visível. Ou seja, o círculo infinito é impossível de ser visto. É impossível de ser percebido. Continua sendo representado como um retângulo. Então, mas a suposição, veja, é que é circular. A forma é circular. Então, dentro desse círculo infinito está o Ain, Sof e o Aor. Já mostrei a vocês que o Aor está escrito corretamente aqui. É Ain, Val, Resh. O Ain está aqui, o Val está aqui e o Resh não está em lugar nenhum. É o Ain, Sof, Aor. E esse aqui é Reshit. Então, as palavras em hebraico, na Cabala, são essas. O Ain quer dizer nada. O Sof quer dizer sabedoria, inteligência. E o Aor quer dizer vontade ou luz. Então, aqui seria, em uma linguagem que São Tomás de Aquino e Santo Agostinho depois traduziram, aqui seria memória, aqui seria inteligência, aqui seria vontade ou amor. Então, Deus é inteligência, é vontade, é memória e é o princípio de tudo. Pronto, está decodificada agora a manifestação do imanifesto. Então, quando o imanifesto se mostra, se descobre, se desvela, ele se mostra como sendo
uma memória, uma inteligência, uma vontade. E é por essa vontade, veja, é por isso que eles pegaram o Aor, que é vontade, e é luz, ao mesmo tempo. Eles pegaram o Aor e daí tiraram a palavra luz, que é o que significa Aor. Vontade é luz, vontade é luminosidade. Então, daí tiraram dia, Deus. Então, pegaram apenas uma parte e deixaram de fora as outras partes. Agora não. Aqui eu já tenho que ver que ele é inteligência, vontade, que é o mesmo que luz, e a memória. O Ain é a memória infinita. Aí tem o tudo e o nada. A inteligência infinita conhece tudo, sabe tudo. É a Santa Sofia. Sof vai dar Sofia em grego, é a sabedoria. E o Aor, que está aqui errado, já consertei, já mostrei a vocês aqui, vai dar luz e vai dar vontade. Então, por um movimento da vontade, ele se descobre. Então, a primeira ação do imanifesto é utilizar a vontade. É um ato de vontade. Por um ato de vontade, ele se descobre, ele se desvela. A gente diz ele se revela, está errado, porque velar é cobrir, e revelar é cobrir o que já está coberto, é cobrir duas vezes. A palavra correta, então, ele se desvela, ele tira o véu. Da existência negativa, ele passa a ser existência positiva. Pronto. Aqui agora eu não posso mais usar a palavra existência negativa. Ele continua sendo o ser, mas agora o ser existente não como existência negativa, mas como existência positiva, porque agora eu posso compreendê-lo. Agora eu sei que ele é memória, inteligência e vontade. Que ele é infinito, Ain, quer dizer também o nada infinito, o nada infinito é o tudo, que eu não consigo compreender porque ele não cabe, o tudo não cabe na minha mente, que é pequenininha. Ele é a sabedoria, Sof, dá em grego Sofia, e daí a Santa Sofia é inteligência, então ele tem inteligência, ele tem memória e ele tem vontade, que é o Aor. A vontade também pode se traduzir como luz. A vontade em Deus é pura luz. Daí tiraram a palavra Deus, que quer dizer dia. Mas tem Reshit, que é a sensibilidade. Então é inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Os 4 elementos que vão aparecer como terra, água, fogo e ar. No tarô, paus, copas, espadas e ouros. Homem, leão, águia e touro. E em todas as iniciações, a manifestação do imanifesto vai aparecer como sendo 4. Vai ser o quarteto, né? O quarteto fantástico. Em todas as iniciações, tudo vai começar com o 4. Porque o 4 é o símbolo da manifestação, assim como o círculo é o símbolo da não manifestação. Pronto, gente. Então, fizemos um primeiro movimento e trouxemos o imanifesto para a sua manifestação. Descobrimos o encoberto. Tiramos o véu de obscuridade. E o que eram as densas trevas, imanifesto, existência negativa, passou a ser existência positiva, passou a ser a manifestação, passou a ser descoberto. Se descobriu. Por quê? Porque ele quer ser conhecido. E nós descobrimos que ele tem uma memória, uma sabedoria, uma vontade e uma sensibilidade. 4 partes que em toda iniciação vai aparecer como sendo 4. Terra, água, fogo e ar, para os gregos. Águia, leão, touro e homem, no nosso colégio dos magos caldeus. No tarô, espadas, paus, copas e ouros. Norte, sul, leste e oeste, vai ser sempre 4. Por quê? Porque é a maneira de começar a estudar, através dos símbolos, a manifestação do imanifesto.
Então, esse é o primeiro movimento do encoberto. Esse é o primeiro movimento do imanifesto, a manifestação do ser. A única coisa que se pode dizer daquele plano é que ele é circular, mas nós não conseguimos, porque é um círculo infinito, então pegamos uma forma retangular, mas se conseguíssemos um círculo infinito, seria impossível de ser perceptível. Não é perceptível, mas tudo é circular. Ele é um círculo infinito. Então tudo está dentro do círculo. O círculo do seu poder é infinito. E aqui também, embora aqui estejamos num retângulo, a forma é essa. E dentro dessa forma, aqui, infinita, tem essa forma finita. Então, aqui ele criou. Ao criar Reshit, ele passa de 3 para 4, porque ali ele estava no incriado. Só tinha 3, mas eu não sabia que era 3. E os sábios só conseguiram discernir o Aor. Agora aqui ele já criou Reshit. Reshit é criado. Então não são mais 3, são 4. E é como 4 que todas as escolas de mistério vão estudá-lo. Esse quarteto fantástico vai ser a base de toda a sabedoria. Vai ser a base de toda especulação, de toda a iniciação. A memória, a sabedoria, a vontade. A luz, o logos, o pensamento e a memória. Ou seja, o tudo que é visto como nada, porque eu não consigo perceber, ou como caos. Mas ele cria a sensibilidade, que é Reshit. Então ele passa a ser 4. Vamos então parar aqui, porque vamos ter que chegar até... Isso aqui são as noções primárias, para nós chegarmos até onde vocês querem, que é isso. Vamos chegar aqui, mas nós estamos aqui no Ain puro, que de novo não tem como ser apresentado por um círculo, mas na verdade são 3 círculos quando ele se manifesta, o Ain, Sof e Aor, e ele cria dentro dele aqui a sensibilidade. Vamos chegar a isto, mas estamos voltando até o princípio de todos os princípios. Ou, na visão de Shimon HaLevi, uma figura bastante esclarecedora, aqui, se nós conseguíssemos abarcá-lo, ele seria o Ain, mas aqui também ele dá como não sendo nada. Dentro desse Ain tem o Ain Sof, que é o Sof, que eu chamei, e dentro dele tem o Ain Sof Aor. Eu chamo apenas Ain Sof Aor. E dentro dele a sensibilidade, que é o Keter, é a coroa, ou seja, aquilo que significa que ele reina. O símbolo do reinado dele. Ele é o rei, a majestade, a infinita majestade que governa tudo, que tem soberania absoluta sobre tudo. Mas olha, aqui já não é mais existência negativa, aqui a palavra já está inadequada. Shimon HaLevi, já, segundo Jacó disse, não siga. Eles colocam errado para levar vocês ao erro. Então, livro de Cabala, nenhum deles vai servir. Eu tenho acesso à fonte cósmica do conhecimento, ao Logos, ao pensamento pensante. Então, os livros já não me servem mais. Eu tenho acesso à fonte do conhecimento, a Sofia, ao Logos. Então, aqui não cabe o nome existência negativa, porque se eu já vejo isso aqui, já é existência positiva. Então, Shimon HaLevi aqui já nos induziu ao erro. Está vendo como é que Jacó foi correto? Você já está em contato com o Ain Sof Aor. Não leia mais nenhum livro de Cabala, mas para explicar para vocês eu tenho. A minha conexão com ele é total. Quer dizer, com o Sof, estou falando só com o Sof, tá? Só com uma parte dele. Mas dizer aqui existência negativa e mostrar essa figura é levar vocês ao erro. É assim que a Sociedade Internacional de Cabala age. Ela faz a coisa errada
para que você não chegue ao certo. Então, não temos existência negativa aqui. A existência negativa ficou lá atrás, ó. A existência negativa seria isso aqui. A isso aqui se aplica o nome existência negativa. Então, o que é que o judeu Shimon HaLevi faz? Para nos iludir, para nos desviar da verdade, ele pega a manifestação, portanto, o encoberto, as densas trevas, o imanifesto, agora já não é mais imanifesto, agora ele já se manifestou. Se ele já se manifestou, não é mais existência negativa, é existência positiva. Perceberam? Porque Jacó me disse, cuidado com os livros. Cuidado, porque todos os livros que os judeus da Sociedade Internacional de Cabala escrevem, eles fazem erros propositais, para iludir você e levar aos erros. E os gentios, ou seja, os não-judeus, não sabendo disso, acreditam e desenvolvem essa besteira. Esse é judeu, ele fez de propósito. Mas nós vamos ver não-judeus que vão pegar isso aqui e vão desenvolver como sendo existência negativa. Isso está absolutamente errado. Eu tenho acesso ao Sof, eu tenho acesso ao Logos, eu tenho acesso à fonte cósmica da informação. Então, aqui é existência positiva. Ele já se manifestou. Portanto, já é positivo, já é cognoscível, já é inteligível. Então, o erro aqui é proposital para desviar-nos da verdade, para que nós não cheguemos aonde a Sociedade Internacional de Cabala, 150 homens que moram em Jerusalém e sabem tudo, eles não querem que nós cheguemos lá. Então, aqui está uma prova disso, ó. Errado. Shimon HaLevi, judeu famoso, faz esse erro de propósito para iludir você, enganar você e levar você para o erro. Não posso dizer existência negativa. A existência negativa só se aplica àquele original, àquela escuridão total. Aquela placa completamente negra, escura, é existência negativa. Aqui já é existência positiva. Então, HaLevi nos levou para o erro, de propósito. Aí, um idiota qualquer, que não tem acesso à fonte cósmica da informação, ao Logos, ao pensamento pensante, então vai pegar isso aqui e vai desenvolver. E ao desenvolver, vai cada vez se embarafustar mais. Cada vez ele vai se enrolar mais. E aí os entendidos de Cabala ou Cabalá, seja de qualquer escola, vão desenvolver isso aqui e o povo vai ficar maravilhado e vocês vão dizer, eu estou estudando Cabala. Ah, está estudando Cabala? Você está estudando uma barafunda danada. Você está enfiando a cara num erro enorme, produzido de propósito por um judeu. Ó. Shimon HaLevi é um dos cabalistas mais famosos. Ele pertence à Sociedade Internacional de Cabala. E o que é que ele fez aqui? Começou o livro dele com um erro. Diz Jacó, que era judeu, do Kabbalah Center, e disse, você tem acesso à fonte cósmica da informação, ao pensamento pensante, ao Logos. Cuidado com os livros. Não leia mais livros. Mas tenho que mostrar a vocês. Tá vendo, ó? Como ele erra de propósito. Ele sabe que não é isso. Ele sabe que essa palavra existência negativa só é aplicável àquela escuridão total, né? Aquele plano em negro, né? O escuro total, as densas trevas divinas ao imanifesto. Aqui ele já se manifestou. Se já se manifestou, não é existência negativa, é existência positiva. Então, cuidado com os livros. E cuidado com os professores de Cabala. Cuidado com os lugares onde ensinam Cabala, porque na verdade eles estão desenvolvendo aquilo que os Shimon HaLevi da vida, isso quem me disse foi Jacó, um judeu, Relações Públicas do Kabbalah Center, que conversou comigo mais de 1h30, na minha sala de Cabala, diante do altar de Cabala. Então, cuidado. Graças a Deus, eu tenho acesso a Sof, o Logos, o pensamento pensante, a fonte cósmica da informação, aos registros acásicos. Está errado. Existência positiva. Existência negativa. Entenderam bem como é que eles fazem? Para que nós não cheguemos à verdade, existência negativa só se aplica a isto.
aqui eu tenho existência negativa, que existe, é o ser, mas eu não sei o que é. Então ele existe, mas na minha mente ele existe de uma forma negativa, porque eu não sei o que é que ele é. Já que ele se manifestou, deixou de ser existência negativa. A partir do momento que ele se torna manifesto, ao se tornar manifesto, deixou de ser existência negativa, passou a ser existência positiva. Então, o Ain, Sof, Aor, com Reshit, são a manifestação do imanifesto. Por um ato de vontade, ou seja, do Aor, que tanto significa luz como vontade e amor, por um ato de vontade, ele em um movimento interno se manifesta, se descobre, se desvela e se torna compreensível. Essa é a primeira parte do nosso, da nossa caminhada para chegar até o quadro completo, que é nosso, mas desenhado por um fantástico irmão que se chama Sérgio Guedes. Vamos chegar aqui, mas olha quanta coisa é necessária para chegar aqui. Então, cuidado, disse o Jacó, cuidado com o livro de Cabala. Então, se eu tenho isso aqui, eu já tenho a manifestação. Se eu já tenho a manifestação, não posso usar o nome infinito e manifesto. Agora, lá no escuro eu não posso usar infinito, porque já seria uma noção de algo. E quando ele é imanifesto, eu não posso ter noção nenhuma. Apenas uma coisa, existente. O ser é, pronto. É a única coisa que eu posso dizer daquelas trevas divinas. As trevas divinas, o encoberto, o imanifesto, a única coisa que eu posso afirmar é o ser é. Ele existe. Só isso, nada mais. A única frase aplicável é esta: ele existe. Aqui continua sendo, ele existe. Mas além dele existir, ele se tornou visível. Ele se tornou cognoscível. Ele se deu a conhecer. O manifesto se tornou manifesto. Então, vejam, como vocês, cuidado com as escolas de cabala que vocês têm nas suas sociedades secretas, que estão espalhando os erros dos judeus da Sociedade Internacional de Cabala. Graças a Deus, eu sou imune a esses erros, porque eu tenho acesso à fonte, a Kai, em hebraico, a fonte. Eu tenho acesso à fonte. Então, aqui está certo? Não, porque ele repetiu Ain. Ain aqui, ó. Já errou. Quem é? De novo, Shimon HaLevi. É o dito cujo, ó. Zem Ben Shimon HaLevi. É o mesmo cidadãozinho, tá vendo, ó? Por que é que ele escreveu aqui Ain de novo? Se o certo seria Aor, para induzir você ao erro. A palavra seria Aleph, Val, Resh. Ele fez Ain, Sof. Portanto, os livros vão induzir vocês ao erro. E as pessoas ingênuas que vão seguir a Sociedade Internacional de Cabala e o que ela publica, os judeus, então os não-judeus vão levar esse raciocínio errado adiante e vão passar para vocês um conhecimento errado de Cabala. Com a graça de Deus, do infinito manifesto, do Sof, a quem eu tenho acesso, então eu tenho conhecimento direto do pensamento pensante, que é assim que eu chamo ele, o Logos, a Santa Sofia, a sabedoria divina. Na medida em que me é concedido, veja só, naquilo que cabe no côncavo da minha mão, só e apenas só isto, mas já é o que eu estou dando para vocês. É como se eu estivesse nas águas densas da eternidade, posto a mão, e o que ficou no côncavo da minha mão é o que eu vou dar para vocês. Mas será tudo verdade. E cuidado com os mestres de Cabala, porque eles vão desenvolver esses erros. E por quê? Porque é a ordem da Sociedade Internacional de Cabala. O Cabala Center não quer que isso seja feito. Está lutando contra isso. São os heróis da resistência, né?
Tudo começou com um homem chamado Rav Berg. Rav Berg se rebelou contra essa ordem da Sociedade Internacional de Cabala e aí decidiu ensinar a verdade. Então, eu não o conheço, mas conheci várias pessoas da Sociedade Internacional de Cabala e fui chamado para ensinar lá. Eu, brasileiro, professor da Baixada Fluminense, fui convidado para ensinar Cabala num centro judaico, quando Rav Berg ainda era vivo, para ser professor de Cabala num centro judaico de Cabala chamado Cabala Center, que na época, agora esqueci quem era o presidente. Pronto. Então, não digo isso com vaidade nem com orgulho, mas peço a vocês, cuidado. Cuidado com os livros. Tudo é feito para enganar vocês. E aí aqueles que na sociedade secreta dizem que sabem Cabala, não sabem Cabala, porque eles estão desenvolvendo o erro. Não é existência negativa. Não é Ain duas vezes, Ain, Sof e Reshit. Não é. É errado. Eles vão desenvolver aquilo. O Wang vai fazer isso, o Ben Sion vai fazer isso, mas Ben Sion é judeu. E todos vão fazer isso, induzindo vocês ao erro. Então, cuidado com os livros. Eu estou dando a verdade. Existência positiva. Ain, aqui fora, Ain Sof, eu falo apenas Sof, é a ele que eu tenho acesso, ao Ain ninguém tem acesso, e Ain Sof Aor, que eu chamo apenas Aor. Ain, Sof, Aor. Eu tenho acesso ao Sof. Se eu tenho acesso ao Sof, tenho acesso ao Aor. E aqui dentro do Aor tem um pontinho que é o Keter, a coroa da soberania. Pronto. Essa é a verdade, não conhece mentira, apenas a verdade, disse Hermes Trismegisto. Tábula Smaragdina. Então, me foi dado esse privilégio, Deus seja louvado, para a sua maior honra e glória. Terminamos então o vídeo, disse o que eu sabia, o que eu sei, e disse a vocês que tomem cuidado, porque os erros são feitos de propósito, e os incautos aceitam, Ain não pode ser, Ain não pode se repetir, Ain é um só, a memória, o tudo e o nada, que agora se mostrou como Sof e como Aor, e Aor está aqui escondido bem pequenininho. E aí quem é que escreve? Um judeu, mas um cabalista cristão da sociedade secreta a qual você pertence, né? Eu conheço vários que pertencem à sociedade secreta, seja Rosa Cruz, seja maçonaria, seja o que for, vai ensinar desenvolvendo o que está aqui, desenvolvendo o erro, levando vocês a maiores erros ainda, porque se uma coisa começa torta e eu deixo essa planta torta crescer, ela vai crescer torta e vai ficar torta até o final. E vocês jamais chegarão à verdade no final das contas. Esse é o meu alerta que me foi dado por um grande homem, um grande judeu, chamado Jacó. Relações Públicas da Sociedade Internacional de Cabala, que por ordem de Rav Berg disse, vamos mostrar a verdade. Vamos desafiar a Sociedade Internacional de Cabala. Esses 150 homens que moram em Jerusalém não podem iludir os cristãos, os muçulmanos, aqueles que não são judeus. Não podemos aceitar isso aí. E aí fez a grande revolução, criando a sociedade, o Cabala Center. Tá bom? Rav Berg já foi discípulo de um outro, que também era pertencente à Sociedade Internacional de Cabala, aí esqueci agora o nome dele. Há pouco tempo atrás eu estava lembrado. Então, os dois. Depois, na próxima vídeo, talvez eu me lembre do nome dele. Então, são os dois que desafiaram. Então, o Cabala Center é a tentativa de desfazer o engano, o erro que os 150 membros da Sociedade Internacional de Cabala obrigam todo judeu cabalista a fazer, para enganar vocês. E cuidado com os mestres de Cabala, que não são judeus, porque eles embarcam no erro. Lembrei o nome. Rav Ashlag juntou-se com Rav Berg.
e os dois juntos pertenciam à Sociedade Internacional de Cabala. E a ideia principal é de Ravi Ashlag. Ravi Ashlag é judeu-alemão, e ele disse: todos os seres humanos acham que o judeu é o usuário, e acha que o ouro é a coisa mais preciosa do mundo. Vamos dar ao mundo a nossa maior riqueza. Berg, vamos dar a verdade sobre a Kabbalah. Ashlag. Agora lembrei o nome. E Berg disse: estou contigo e não abro. Ashlag passou, trocou figurinhas com Berg e os dois juntos fundaram o Kabbalah Center. Mas Ashlag não quis aparecer. Então o nome que aparece no Kabbalah Center é de Ravi Berg e dos filhos dele. Eu recebi o convite, acharam que eu devia. Eu morando em Caxias, Baixada Fluminense, recebi o convite para dar aula de Kabbalah no Kabbalah Center. O convite veio de um dos filhos de Ravi Berg, quando ele ainda era vivo. Então, por quê? Porque Jacó disse para eles lá, lá em Caxias, na Baixada Fluminense, existe um rapaz que ensina Cabala, que ele tem acesso à fonte cósmica. Ele tem acesso ao Akai. Akai quer dizer a fonte. Eles mandaram me chamar. E eu disse, não vou. Não vou porque a Baixada não vai ficar abaixada muito tempo. Ela tem que levantar a cabeça. Vou ficar aqui e não vou para a Zona Sul. E eu não fui porque eu não quis. Mas o convite foi reiterado. Venha, ensine aqui. Vocês é dos nossos. Lute contra o erro. E eu disse, não vou. Eu vou ensinar na Baixada Fluminense. E agora estou passando isso por vídeo para vocês. Não é orgulho dizer isso a vocês. Não é vaidade. É um alerta. Cuidado com os mestres de Cabala, que muitos irmãos meus em sociedades secretas estão seguindo. E está tudo errado. Eles desenvolvem o erro que os judeus de Cabala, da Sociedade Internacional de Cabala obrigam os judeus a fazerem. Os cabalistas judeus todos erram de propósito. Aí chega o Wang, aí chega esqueci o nome do outro lá, né? Eles vão desenvolver isso e aqueles cabalistas das sociedades secretas vão levar isso adiante. Pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Vão levar vocês para o erro. Aqui está a verdade, não conhece a mentira, apenas a verdade. Essas são as três frases com que Hermes Trismegisto, meu mestre pessoal, que é quem me iniciou, Thoth, no Egito, Trismegisto, para os gregos, a escola de Alexandria, diz, esta é a verdade, não conhece a mentira, apenas a verdade. Pronto. Assim começa a Tábula Smaragdina, que eu recebi do próprio mestre. Então, para a honra de Thoth, Hermes Trismegisto, o 3 vezes grandes, e para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mestre de todos os mestres, é Reshit, e para a honra do Pai, Deus Criador de todas as coisas, o infinito e manifesto, que se tornou manifesto, o grande oculto que se mostrou, que mostrou sua face, é para a honra e glória dele que eu descobri agora para vocês isso. O que estava oculto agora está descoberto. Vamos dar mais um passo no próximo vídeo, até chegar ao quadro completo, que será mais ou menos esse aqui. Muito bem? Então, até a próxima aula.